Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET volume 2, semana 1, referente ao segundo ano do ensino médio. Se você está com alguma dúvida sobre permutação, fatorial, fica com a gente até o final desse vídeo que eu estou explicando passo a passo, atividade por atividade. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção da semana 1, nós temos aqui um texto falando sobre o que a gente vai estudar, né? No caso aqui, reconhecer as possibilidades distintas e de ordenar ou sequenciar elementos de uma coleção. E depois a gente tem aqui um textinho aqui falando o que é permutação. Então, permutação, se a gente vir aqui no glossário, permutar significa mudar ou trocar reciprocamente. Então, o que significa esse permutação? Nós temos aqui três termos, A, B, C, e a gente vai trocar eles de lugar de todas as formas possíveis. Então, ABC ficou aqui, ó, a primeira sequência ABC, ele trava o A e troca só os outros dois de lugar, né? Então, o BC trocou para CB, depois ele trava o B na primeira posição, fica com AC e troca de posição novamente aqui na segunda opção dele, e por último ele trava o C e fica com AB e depois troca de lugar. Então, para a gente organizar ABC e em todas as posições possíveis, nós conseguimos 6 formas diferentes, tá certo? Então isso que é permutar, é a gente conseguir encontrar todas as formas distintas de mudança, né, de lugar, vamos dizer assim. Depois nós temos mais um quadrinho informativo, cada ordem que se dá aos objetos é chamada de permutação simples dos objetos, e aí a gente tem um exemplo. Formar os anagramas da palavra Lia e Luiz. O que é anagrama? É você pegar as letras e trocar de lugar, né? Mesmo que não forme uma palavra, você vai utilizar todas as posições possíveis para todas as letras, vamos dizer assim. Então, basicamente, o que ele fez aqui foi o que foi feito no exemplo anterior, né? Ele pega o Lia aqui, trava o L, troca o I e o A de lugar. Trava o A, troca o L e I de lugar. Depois trava o I, troca o A e o L de lugar. Enquanto a gente está trabalhando com palavras pequenas, é tranquilo de fazer isso daqui, mas aí quando você aumenta uma letra só, no caso do Luiz, olha o tanto de anagramas que a gente consegue para essa palavra. Então, nem sempre é viável a gente desenvolver os anagramas para saber quantas possibilidades nós vamos ter. Aí logo depois dessa introdução nós já temos a atividade 1, forme todas as permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Eu já poderia ter trazido pronto aqui, mas eu vou fazer com vocês para que vocês possam também ver qual que é o raciocínio que eu utilizo para poder montar isso daqui e não ficar nenhum para trás, né? Senão depois vocês precisam aí fazer em algum momento aí e não vão saber fazer. Então a gente vai começar aqui com 1, 2, 3, né? É o que nós já temos aqui, e eu vou travar esse número 1. Então, eu travando esse número 1, eu troco os outros dois de lugar. Fica 1, 3 e 2. Então, iniciando por 1, eu já fiz todas as possibilidades. Porque pode ser, iniciando por 1, só pode ser 2 e 3 ou 3 e 2. Agora, eu venho aqui e coloco o número 2 como a primeira opção. Então, vai ficar 2, 1 e 3. E, obviamente, 2, 3 e 1. Mais uma vez, travei o 2 aqui e troquei as outras posições. E por fim, a gente pode começar por 3. E aqui eu coloquei 3, 2, 1. Poderia ser 3, 1 e 2 também, não tem problema nenhum. E aqui no final vai ficar 3, 1 e 2. Então, todas as permutações desses algarismos aqui estão aqui. Todas as posições possíveis para cada algarismo estão representadas aqui nessa linha que eu coloquei para vocês. Na atividade 2, forme todas as permutações das letras A, B, C e D. Essa atividade aqui é muito parecida com aquela, por exemplo, que a gente acabou de ver no PET da palavra Luiz, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a primeira letra, o A. Então já coloquei aqui na sequência, né? E agora eu vou travar também a segunda letra. Então vai ficar A, B, D, C.
Lá, travei a primeira com A, eu quero todas primeiro que comecem com A, para que eu não deixe nenhuma para trás. E aí eu vou travar a letra B, fiz todas as possíveis com a letra B travada. Agora eu vou travar a letra C. Então vai ficar BD e ACDB. Então, ó, eu já começando com A, eu travei o B, travei o C, agora eu vou travar a letra D. Então vai ficar BC, né? A gente pode colocar aqui para deixar em ordem, BC e CB. Troquei de ordem aqui de novo. Todos que começam com a letra A estão aqui. Todas as possibilidades de permutações para essas letras que começam com A estão aqui. Agora, começando com a letra B, eu vou colocar aqui na ordem A, C, D. Se eu quero que comece com B, eu já vou travar o meu A aqui e encerro as possibilidades que começam com B e a segunda letra vai ser o A. Agora eu venho aqui para a letra C e fica A e D. Eu troco o A e D de lugar, fica D e A. Já fiz todas as possibilidades com a letra C também. Agora eu vou fazer com a letra D. Então, BD, AC, BD, CA. Vamos fazer agora todas as possibilidades com a letra C. Então fica CABD. Já vamos travar o A aqui. Fica DB. Agora a gente vai travar o B. Vai ficar AD e DA. E por fim a gente vai travar o D agora. Fica AB e BA. E agora a gente faz a última com a letra D. Então fica D, A, B, C. Vamos travar a letra A. Vamos colocar a letra B como segunda opção e manter o A e o C. Trocamos o A e C de lugar. Já fizemos todas as possibilidades com B, vamos fazer com C agora, que fica AB e BA. Então aqui estão todas as permutações das letras A, B, C e D. É importante fazer organizado desse jeito, senão provavelmente você vai esquecer alguma para trás, tá? Então trava a primeira letra, depois trava a segunda letra e faz a mudança com o resto. Se tivesse mais uma letra aqui, vamos dizer assim, ia continuar o mesmo padrão. A gente trava a primeira, trava a segunda e trava a terceira. Aí faz a mudança com os outros dois e aí vai diminuindo, tá certo? Na atividade 3, forme todas as permutações dos símbolos mais, menos e menos. Aqui nós temos símbolos iguais e isso vai interferir nas nossas permutações. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Então vamos começar aqui, ó. Mais, menos, menos. É a primeira que a gente vai colocar. Se eu trocar esses dois mais de lugar, não vai mudar absolutamente nada, né? Vai continuar embaixo aqui, mais, menos, menos. Então, ó, eu vou travar o primeiro e vou mudar esse segundo de lugar. Então, ó, eu peguei esse segundo lugar e troquei aqui com o que está na terceira posição, tá? E vou fazer isso novamente agora para chegar aqui no último aqui, né? Eu vou trocar esse com esse. Obviamente, se eu trocar os dois sinais positivos, não vai, eu vou ter o mesmo resultado, o mesmo vai acontecer para os sinais negativos, né? Então aqui, ó, para as permutações que começam com o sinal positivo, eu já fiz todas. Por quê? Porque se eu trocar os dois positivos ou os dois negativos de lugar, não vai mudar absolutamente nada. E aqui agora a gente vai começar com os negativos, né? Então a gente pode começar aqui negativo, negativo, positivo, positivo e fazer a mesma troca que nós fizemos aqui. Então esse menos troca com esse sinal positivo e agora esse menos troca com esse sinal positivo. E aqui estão todas as possibilidades possíveis de permutação para estes símbolos. Por que deu menos? Porque nós temos símbolos repetidos. E isso vai diminuir a quantidade de permutações que a gente vai ter, porque senão a gente estaria repetindo algumas possibilidades, tá bom? Na atividade 4, forme todos os anagramas da palavra bet. E aqui nós temos duas letras iguais, isso vai influenciar na quantidade de anagramas que nós vamos conseguir. Mas vamos lá. Vamos começar aqui escrevendo bet mesmo, né? BETE.
E nós vamos fazer o que a gente vem fazendo, travar a primeira letra e a segunda letra e trocar as outras duas de lugar. Então aqui nós temos todas as possibilidades que começam por B e a segunda letra é E. Falta a gente ter as possibilidades que começam por B e a segunda letra é o T. E aí vai ficar BT e E. E não tem outra possibilidade, porque se a gente trocar os dois E's, nós vamos ter o mesmo anagrama que a gente tem aqui em cima. Aqui nós já temos então todos os anagramas que começam com a letra B, né? Não falta nenhum mais para a gente fazer. Vamos começar então agora com a letra T. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, TB e. Se a primeira letra for T e a segunda letra for B, aqui a gente não vai poder mudar. Então aqui só pode ter esse anagrama, porque se a gente mudar, a gente vai ter um igual. Então, a primeira letra T e a segunda letra B, só esse daqui que a gente pode fazer. Vamos colocar a primeira letra T, a segunda letra E. E aí a gente pode ter, por exemplo, aqui T, E, B. E a gente não pode trocar o E de lugar, né? A gente vai travar esse segundo aqui, mas a gente pode trocar esses dois. Então, nós vamos ter aqui T, E, B, E. Tá certo? E por fim, aqui estão todas as possibilidades que começam com a letra T, agora nós temos que fazer as que começam com a letra E. Então vamos começar aqui já E, B, T, vamos trocar de lugar o B e o T, que vai ficar TB. Então todas as possibilidades que começam com E e a segunda letra é E estão aqui. Nós podemos fazer aqui a segunda letra, o B, por exemplo, então vai ficar EB, TE, e a gente vai trocar esses dois de lugar. E por fim, né, já começa com E, já fizemos os que começam com E, a segunda letra é E, depois B, agora falta a letra T na segunda posição. Então fica ET, BE e ET, EB. Aqui estão todos os anagramas da palavra bet, né, e aí tem uns espaços em branco aqui, que é por causa do que a gente já falou, né, que senão a gente vai repetir os anagramas. Então nós temos que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anagramas. Na atividade 5, forme todos os anagramas da palavra azul que começam pela letra Z. Então, ó, a gente vai travar aqui a nossa primeira letra, que é o Z, e vamos colocar aqui, por exemplo, a letra A, U e L. Então, vamos manter o A e trocar o L, o U e o L de lugar. Então, que começa com o Z e depois vem o A, já fizemos todas. Agora a gente pega o Z, põe, por exemplo, o A, U, A e L, mantemos o Z e o U, trocamos o A e L de lugar. Colocamos agora a letra L, então aqui vai ficar o A e o U, vamos manter aqui e trocar de lugar. Então aqui estão todas as possibilidades que começam de anagramas com a palavra azul que começam pela letra Z, tá certo? Na atividade 6, forme todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. Então, quais vogais nós temos aqui, né? O A e o I, nós temos letras repetidas aqui, né? Então, isso vai influenciar diretamente na quantidade de anagramas que nós vamos conseguir fazer. Vamos lá, tem que começar e terminar por vogal. Quais são as possibilidades? Já vamos anotar aqui. Se eu tenho só duas vogais, o A e o I, o que pode acontecer? Ou começa com A e termina com A, ou começa com A, termina com I, ou começa com I e termina com A. São as possibilidades que nós temos. Ou começa com A, termina com A, ou começa com A, termina com I, ou começa com I e termina com A. Só essas possibilidades que a gente tem. Então vamos fazer aqui embaixo agora os anagramas, né? A gente já viu aqui que tem que começar com A e terminar com A, o primeiro caso, né? Então vamos colocar aqui. Vou colocar até de outra cor. Começa com A. Aqui no meio vão sobrar essas três letras, né? P, P e I. E a última letra vai ser um A. Então, a mudança que nós vamos conseguir aqui vai ser, vamos travar esse P e mudar o I e o P de lugar e mantém o nosso A.
Aqui nós já fizemos todas as possibilidades com a primeira letra, a segunda letra aqui no caso sendo P, agora a gente vai colocar essa segunda letra como I. Então vai ficar I, P, P e o A. E agora a gente não pode trocar esses dois P's de lugar, né? Porque se a gente trocar, a gente vai fazer o mesmo anagrama. Então, os anagramas que começam com A e terminam com A já estão todos aqui. Então, agora nós temos aqui os anagramas que começam com A e terminam com I. Então, a gente tem aqui o A. Se começa com A e termina com I, aqui no meio vai ser P, P, A e a última letra, o I. Agora é só a gente trocar os lugares aqui, né? Então vai ficar A, P, A, P, né? Troquei esses dois lugares aqui, mantemos o I, fizemos todas as possibilidades com o P, agora vamos fazer as possibilidades com o A. Então a segunda letra que vai ser o A e fica P e P, e a gente já sabe também que não pode trocar, porque senão vai fazer um anagrama igual. E por fim, a gente vem aqui agora, começa com I e termina com A. Então vamos pôr que começa com I. Se começa com I e termina com A, a gente vai ter PPA aqui. E aqui no final um A, né? Vamos travar o nosso P. Então vai ficar PAP e coloca o A aqui no final. E por fim, a gente já fizemos todos com a segunda letra sendo P, agora nós vamos fazer como se fosse a letra A. E aí vai ficar A, P, P, com um A aqui no final, e a gente não pode trocar, então aqui estão todos os anagramas da palavra papai, onde começam e terminam por vogal, né? Então a gente tem aqui 9 possibilidades. Na atividade 7, escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Para um número ser ímpar, a gente vai olhar apenas o último algarismo dele, né? Então, o último algarismo dele, nesse caso aqui, só pode ser 1 ou 3. Se essa condição se mantiver, a gente consegue fazer um número ímpar. Então, vamos travar o número 1 na última posição. Então, vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 algarismos, né? E o número 1 está aqui na última posição. Aqui a gente pode pôr 2, 3 e 4, por exemplo. Como esse número aqui está travado, a gente pode travar o 2 e trocar o 4 e o 3 de lugar. Feito isso, a gente já tem todas as possibilidades com o 2 aqui. A gente coloca o 3 aqui agora e vira 2 e 4. Troca o 2 e 4 de lugar. E, por fim, coloca o 4 aqui no começo, que aí vai ficar 3 e 2. E a gente pode colocar 2 e 3. Então, todos os números ímpares que terminam em 1, utilizando apenas esses algarismos aqui, estão feitos aqui. 2.341, 2.431, 3.241, 3.421, 4.321, 4.231. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que o último algarismo aqui vai ser 3. Então, vamos colocar aqui as posições, e o último algarismo é 3. Se o último algarismo é 3, aqui pode ser 1, 2 e 4. Vamos travar o 1, troca o 2 e 4 de lugar. Já fizemos todas as possibilidades com 1, vamos travar o 2, fica 1 e 4. Trocamos o 1 e 4 de lugar. Travamos o 4 aqui no começo, fica 1 e 2. E a gente troca o 1 e 2 de lugar. E aí a gente tem todos os números todos os números ímpares formados por 1, 2, 3 e 4, de modo que nenhum deles se repeta, tá certo? Aí depois, antes das outras atividades, nós temos aqui quantidade de permutações, né? O cálculo das permutações nos facilita saber a quantidade total de permutações sem ter que fazer essas permutações e contar uma por uma, né? Que não é viável. Então nós temos aqui um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra calor? O que a gente vai fazer? Nós temos aqui 5 posições, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira posição, quantas letras podem aparecer? Quantos resultados diferentes podem aparecer? 5, né? A primeira letra aqui pode ser C, pode ser A, pode ser L, pode ser O e pode ser R.
Na segunda opção, só tem 4 que vai aparecer. Por que só 4? Porque uma já ficou na primeira opção. A gente não sabe qual é, mas a gente não está discriminando qual é a letra. A gente só está falando aqui que na segunda posição vão poder aparecer 4. E na terceira posição 3, e depois 2, até chegar no 1. E aí a gente faz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Imagina você pegar a palavra calor e construir todos os anagramas para descobrir que você vai ter 120 opções diferentes. Totalmente inviável, né? Então é para isso que serve a permutação. E quando a gente tem aqui ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente pode simplificar essa escrita por 5 fatorial. O que é esse fatorial? Quando a gente tem aqui ó, um número fatorial, você vai pegar esse número e vai multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1. Aí você vai me falar, uai, professor, mas a gente vai escrever 5 fatorial, mas eu vou ter que resolver 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 do mesmo jeito. Sim, a princípio, na permutação, você vai ter que fazer isso. Mas se a gente já começar a aplicar essa propriedade do fatorial, a hora que nós entrarmos em arranjos, em combinações, aí vocês vão ver que isso vai fazer muita diferença. Então, é muito importante que fique claro para a gente, né, o que é o fatorial. Então, quando você vai calcular a quantidade de permutações, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, né, P de n igual a fatorial de n. Então, a permutação de n elementos é igual ao fatorial desses n elementos, né? Aí você vai ter que ver quantos elementos você tem, tá certo? E tem algumas propriedades também aqui, algumas situações que a gente não pode deixar de ver, que é o seguinte, o fatorial de 1 a gente vai considerar como se fosse 1, tá certo? E o fatorial de 0 a gente também vai considerar como se fosse 1, beleza? Então vamos lá. Na atividade número 1, determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Então, ó, ordem. Todas as letras diferentes aqui, né? O que a gente vai fazer? A permutação de 5 elementos. Isso daqui é 5 fatorial. E como que a gente resolve 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, nós conseguimos fazer 120 anagramas com a palavra ordem. Dominar. Permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 7 fatorial, que é a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Daqui para trás eu já sei que dá 120, né? 120 vezes 7 vai dar 840. 840 vezes 6 resulta em 5.040. Olha para vocês verem a facilidade que a gente chega no resultado e imagina fazer todas as permutações da palavra dominar, né? Totalmente sem lógica. E por fim, a palavra cinema, nós temos aqui 6 elementos, então P de 6 é igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como nós já fizemos o fatorial de 5 e deu 120, basta eu pegar esse 120 agora e multiplicar por 6, né? Que resulta em 720. Na atividade 2, de quantos modos podemos arrumar em filas 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? Aqui ele já deu a solução para a gente, né, mas eu fiz questão de colocar aqui para poder explicar, porque às vezes pode ser que não ficou muito claro para vocês, né, mas vamos pensar o seguinte, eu vou colocar aqui 5 livros de matemática, eu vou colocar de azul, 3 livros de estatística, 1, 2, 3, e 2 livros de física, 1, 2. É a quantidade de livros que nós temos, só que é o seguinte, ele fala que as matérias têm que permanecerem juntas quando a gente for trocar de posição, né? Então, esses de matemática não podem se separar, esses de estatística também não, e esses de física também não. Então, é como se a gente enxergasse isso daqui como um bloquinho, né? Nós temos aqui um bloquinho, aqui nós temos outro bloquinho, e aqui nós temos outro bloquinho. De quantas formas diferentes a gente consegue montar isso daqui? É uma permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial.
Então, a permutação de 3 elementos é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Agora, tudo bem, a gente consegue organizar esses blocos de 6 formas diferentes, mas você concorda comigo que aqui dentro eu também consigo organizar de formas diferentes esses livros de matemática? Então aqui a gente vai ter 5 fatorial formas diferentes de organizar esse livro, aqui 3 fatorial para organizar esses livros e aqui 2 fatorial. Então a gente vai ter que multiplicar tudo isso daqui, porque a gente está combinando, né? E depois multiplicar por 3 fatorial, que a gente já fez aqui, que é 6. Então ele já fez aqui para a gente, né, 6 vezes 120 vezes 6 vezes 2, que resultou em 8.640 formas diferentes de organizar esses livros. Na atividade 3, considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Quantos começam por vogal? Então aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir quantas vogais nós temos, né? Por quais letras a gente pode começar a nossa palavra. Então, no nosso anagrama. Então, nós temos o A, o U e o O. Então, são 3 possibilidades na primeira posição. E as outras? Quantas possibilidades são? É só a gente fazer a permutação, né? Fazer o cálculo. Então, a permutação de 4 elementos, né? Porque 1 ficou aqui, é igual a fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então fica 3 vezes 24, que é igual a 72. Na letra B, quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então, ó, quantas vão começar por vogal? A gente já sabe que tem 3 possibilidades para começar aqui na nossa como vogal, né? E para terminar com consoante, quantas possibilidades a gente vai ter? Nós vamos ter o L e o N, que são 2 possibilidades. Então vamos multiplicar aqui, a gente está combinando, né? E agora, e o restante? A gente já pegou a primeira letra e a última letra. Quantas letras sobraram para a gente fazer a permutação? 3. Então, nós vamos fazer aqui a permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aí a gente vai multiplicar por 6 aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Anagramas vão começar por vogal e terminar por consoante. Na letra C, quantos começam e terminam por consoante? Aqui, para começar com consoante e terminar com consoante, nós vamos ter na primeira opção 2 letras, né? Ou L ou N. E na última opção, apenas uma letra, né? Porque uma ficou aqui. E aqui vão sobrar 3 vogais. Permutação de 3 vai dar 6 de novo. 2 vezes 1, 2 vezes 6, 12. Na letra D, quantos apresentam as vogais A ou O juntas nessa ordem? Então aqui ele já resolveu para a gente, mas é o mesmo modelo da atividade anterior que a gente fez dos livros de matemática, estatística e física, né? Pensar em um bloco e tal. Então, nesse modelo, pensa que as vogais A ou O formam um bloco que deve ser considerado como uma letra, pois não poderá mudar a ordem. Assim, passamos a considerar que a palavra tem 3 letras. Então, o número de anagramas é permutação de 3 elementos, que é igual a fatorial de 3, que é igual a 6. Então, é só a gente pensar aqui. Nós temos 5 letras, 3 letras vão ficar juntas nessa ordem, então a gente considera como um bloquinho de uma letra só. Então, obviamente, vão sobrar como se tivesse apenas 3 letras a nossa palavra, né? Depois, na letra E, quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Aí, o que a gente vai fazer? Nós já sabemos que com as vogais nessa ordem aqui, A, U, O, são 6 possibilidades, correto? Se são 6 possibilidades assim, de quantas formas eu posso organizar isso daqui de qualquer jeito agora? Permutação de 3 elementos, correto? Então, a permutação de 3 elementos vai resultar no quê? Eu vou colocar a letra D aqui agora. Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Como são as vogais juntas, nós já fizemos o exercício anterior. Mais uma vez, é igualzinho o exemplo que a gente acabou de fazer dos livros de matemática, física e estatística. Essa letra E também se encaixa lá. Por quê? Aqui a gente organizou como se fossem os blocos,
correto? Agora, de quantas formas a gente pode mudar essas vogais aqui de ordem, né? Então, a gente vai fazer a permutação de 3 elementos, que é a fatorial de 3. E a fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 6. E aí é só a gente fazer 6 vezes 6, 36. Ou seja, a gente consegue organizar essa palavra aluno, os anagramas dela, de 36 formas diferentes, considerando que as 3 vogais vão ficar juntas em ordens distintas, vamos dizer assim. E agora, na atividade 4, quantos são os anagramas da palavra capítulo, letra A, que podemos formar? Então, ó, é só a gente permutar todas as letras aqui, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, então é a permutação de 8 elementos, que é igual a fatorial de 8. Então, a permutação de 8 elementos vai ser igual a 40.320. Letra B, que começam e terminam por vogal. Aí a gente vai ter que fazer a análise, né? Quantas vogais nós temos aqui? 1, 2, 3, 4 vogais. Então, na primeira opção aqui, para começar com vogal, a gente tem 4 possibilidades, beleza? Para encerrar com vogal, como uma vogal ficou lá no começo, eu só tenho 3 possibilidades para encerrar com vogal, tá? E agora nós temos aqui que fazer a permutação do restante. Qual que é o restante? Se tem 8 letras, eu tirei 2, uma para ficar no início e uma no fim, sobraram 6. Eu vou fazer a permutação destes 6 elementos. Então, a permutação de 6 elementos, que é igual a 720. E aí a gente vai multiplicar por 720 aqui, né? Ficou um pouco apertado. Vou colocar aqui para o lado. E aí a gente vai fazer 720 vezes 4 vezes 3, que resulta em 8.640. Letra C, que tem as letras C, A, P juntas nessa ordem. Então, ó, a gente vai pegar o CAP e vai fazer como se fosse um bloco, né, que a gente acabou de ver na atividade anterior. Então, é como se a nossa palavra agora tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Tá certo? Então, para a gente fazer isso daqui, a gente vai fazer a permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial. A gente acabou de fazer aqui em cima. Então, nós vamos ter 720 formas diferentes de montar essa palavra aqui, tá certo? E agora, na letra D, que tem as letras C, A e P juntas em qualquer ordem. Então, nós podemos fazer aqui o seguinte. Nós já temos uma ajuda aqui da letra C, né, que a gente fez a permutação dos 6 elementos, imaginando que esse CAP é um bloco, né? Então, a gente vai fazer a permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial, e vai pegar esse resultado do 6 fatorial e vai multiplicar por 3 fatorial. Por que vai multiplicar por 3 fatorial? Porque é as permutações que CAP consegue fazer, tá certo? Então fica, vamos colocar aqui a resposta, ficaria fatorial de 3 vezes a fatorial de 6. A fatorial de 6 nós já sabemos que é 720. E a fatorial de 3 nós sabemos que é 6. 720 vezes 6, 4.320. E agora na atividade E, que tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo. Então, para a letra P em primeiro lugar, nós temos apenas uma posição, né? A gente nem precisaria colocar esse 1 aqui. A mesma coisa com o A, que estaria na segunda posição, vezes, aí agora a gente faz o fatorial do restante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes o fatorial de 6, e o fatorial de 6 a gente já fez aqui em cima, né? Então nós já temos a nossa resposta. E aí depois, vou deixar até como algo para vocês pensarem aí, né, para a atividade da próxima semana, vamos pensar aqui, essa situação aqui, vou dar um norte para vocês, vamos dizer assim. E se a palavra tiver letras repetidas, como é o caso de Lili? Quantos anagramas podemos formar com a palavra Lili? Então, você acha que a gente vai permutar essas letras aqui? Então, a permutação de 4 elementos vai ser fatorial de 4.
permutação de 4 elementos, fatorial de 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Você acha que a gente vai conseguir fazer 24 anagramas com a palavra Lili? Aí vocês tentem aí agora e depois deixa aqui nos comentários a resposta de vocês, tá certo? Então essa foi a nossa correção das atividades da semana 1, PET volume 2, do segundo ano do ensino médio. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like no vídeo, compartilhassem com seus amigos para ajudar a gente a crescer o nosso canal. E é isso. Logo, logo eu volto com a correção das atividades da semana 2, tá certo? Então é isso, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.